Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós iremos falar sobre o segundo mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Para entender isso melhor, nós vamos meditar sobre o significado do sagrado e do profano. Sagrado é tudo aquilo que não é cotidiano, aquilo que é transcendente, espiritual, que está num lugar onde merece reverência e respeito. O que é profano? Profano é o cotidiano, é aquilo que a gente faz todos os dias, que a gente conversa todos os dias. Então, no nosso cotidiano, nós temos algumas frustrações ou pequenas raivas, pequenos desgostos, pequenos sustos, vamos dizer assim. E nós temos a tendência de, quando a gente fica admirados de alguma coisa, a gente usa o nome de Deus como uma interjeição. Como que se dá isso? Alguém conta uma notícia, a gente fala, meu Deus, foi isso aí que aconteceu mesmo? Meu Deus do céu, olha que bagunça que ficou essa casa. Meu Deus do céu, quase que aquela pessoa ali caiu, né? Isso significa colocar o nome de Deus num cotidiano, num profano. Profano é aquilo que é do cotidiano. Não é uma coisa que é um pecado. Coisas profanas não são coisas pecaminosas, são coisas do dia a dia. Mas profanar o nome de Deus, aí sim se torna um pecado. Um pecado mortal? Sim. Por quê? Porque está indo contra a lei de Deus, que é o segundo mandamento. Então, para a Igreja Católica, tudo que é sagrado, não só o nome de Deus, que é em primeiro lugar, mas para nós católicos, o nome da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, não deve ser usado aleatoriamente, porque são nomes sagrados. Então, por exemplo, se a gente usa como uma interjeição, no caso, a pessoa vai contar um caso e ela vai contar uma história, ela está relatando a história como um drama, né? Dramatizando, mostrando como que ela ficou apavorada ou com medo, ou indignada. Então, no meio da história, ela repete, Nossa Senhora. Ah, não consigo não. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. O nome de Nossa Senhora também é sagrado. E usar esse nome no dia a dia, nas nossas conversas, sem um propósito de reverência, é profanar o nome de Nossa Senhora. Então, no mandamento está escrito não usar o nome de Deus em vão e não jurar por este nome. Então, você conta uma verdade, a pessoa está duvidando e a pessoa fala, eu juro por Deus, não pode jurar por Deus. Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se você fala uma verdade e a pessoa está duvidando, isso é um problema dela. Você fez a sua parte em dizer a verdade. Mas se você jura, aí você já se comprometeu espiritualmente. Para convencer aquela pessoa, você se colocou em risco a sua alma. Então, o que aconteceu aí? Você colocou aquela pessoa em primeiro lugar. Não foi Deus. Você não estava preocupado com Deus.
Você estava preocupado em fazer valer a sua palavra. Isso é muito importante ficar claro, porque hoje em dia o que a gente vê são casos e pessoas falando a respeito de Deus de uma forma desrespeitosa. Já ouvi em alguns lugares pessoas questionando se Deus não se importa com o que acontece aqui, mas afirmando que essas coisas que acontecem aqui na Terra, fome, doenças, crianças tão na tenra idade com doenças gravíssimas, e atribuindo isso a Deus, no sentido que ele não se importa, falando dessa forma. Então percebe-se que ali está faltando uma reverência ao Criador. Colocar o sagrado na vida da pessoa, porque se perdeu isso. A igreja é um lugar sagrado? Sim. Se é um lugar sagrado e você sabe disso, nós sabemos disso, por que nós entramos na igreja de qualquer forma? Por que comportamos na igreja como se a gente estivesse num lugar a passeio, conversando, às vezes contando casos, às vezes falando até dali das pessoas que estão entrando? Ali não é para isso, ali é um lugar sagrado. Ali se reverencia Deus no silêncio, na meditação. Então, essa perda do que é sagrado, do que é profano, no nosso dia a dia, foi tirando Deus do primeiro lugar na nossa vida. Porque se a gente tem noção daquilo que é sagrado, muitas coisas a gente vai deixar de falar publicamente. Qual que é a diferença? Eu posso questionar Deus? Sim. Mas para quem que eu vou perguntar as minhas dúvidas? Diretamente para Deus. Se eu estou com a minha fé abalada, se eu não acredito que Deus nos ama, ou que Ele nos abandonou à própria sorte, por que eu vou falar isso com outra pessoa que não vai ter as respostas para mim? Eu vou falar isso para Deus, vou dirigir diretamente a Ele, porque é a Ele que eu estou questionando. O que eu vi, que eu assisti um dia desses, é uma pessoa desrespeitando completamente a Deus. Então, essa noção que a gente foi perdendo ao longo do tempo, isso diz respeito também aos pais. Os pais são sagrados? Sim. Por que eles são sagrados? Porque eles estão acima de nós espiritualmente. Eles são antes de nós. E por eles nós nascemos. Porque Deus escolheu aqueles pais para nossos pais. Você não concorda, você questiona, mas é assim que foi determinado, porque ali você tinha que desenvolver certas virtudes. Uma delas é o respeito para pai e mãe. Então, o que acontece? Vem vindo uma sucessão de erros. E, no geral, a humanidade caiu num pecado gravíssimo. E esses agravos que a humanidade faz a Deus constantemente são pecados que precisam ser reparados pela humanidade. Quando a gente pede perdão, Deus perdoa a culpa. Eu sempre estou lembrando nos vídeos. Deus perdoa a culpa. E por que Ele perdoa as nossas culpas? Porque Jesus expiou as nossas culpas
na cruz do Calvário. Se ele expiou, por que eu tenho que pedir perdão? Porque é um reconhecimento que Jesus fez por mim e eu aceito esse reconhecimento. Então eu peço perdão a Deus. Ele me perdoa, porque ele perdoa um coração arrependido. Uma pessoa que arrependeu, ela não vai cometer novamente aquele erro, porque ela arrependeu. Mas as consequências daqueles atos têm que ser reparados. No caso do desrespeito para com Deus que a humanidade vem fazendo, questionando, profanando templos e o nome de Deus, isso são agravos que têm que ser reparados. O outro faz isso, mas os cristãos têm a responsabilidade de fazer orações para Deus, pedindo perdão pelos pecados da humanidade e também penitências para desagravar o que o outro fez. Mas como que é isso? Isso se dá porque nós somos filhos de um mesmo Pai. O que acontece com uma pessoa reflete nas outras, porque estamos interligados. É como uma arca. Todos estão na arca. Se um comete o erro, todos que estão na arca vão ter as consequências deste erro. É isso que acontece. Então, as pessoas não conseguem, muitas delas, entender porque estão cegas pelo egoísmo. O egoísmo, eu não fiz nada, eu não vou fazer nada. É ele que tem que se virar com os erros dele. Não é assim que funciona para Deus e no mundo espiritual. O que acontece hoje na humanidade, essas calamidades, esses sofrimentos, não é porque Deus determinou assim. É porque o pecado traz sofrimentos e desgraças, traz doenças. A raiz das doenças está no pecado. Não no pecado daquela pessoa que está doente, no pecado de todos. Porque estamos submetidos a uma mesma regra. Vamos dar um exemplo. Se a pessoa planta a horta dela e ela usa agrotóxico, depois ela vende isso, as pessoas vão comer isso e vão ficar doentes. Então, a ação de um envolveu outros. Então, estamos interligados em todos os sentidos, porque vivemos em comum unidade. Mesmo que essa comum unidade, que é comunidade, não seja espiritual, mas ela é social e física. Então não tem como a pessoa pensar só nela. Ela tem que querer o bem do todo e do outro. E quando a gente não consegue fazer ações benéficas diretamente para o outro, no sentido de ajudar financeiramente, de levar alimentos para quem tem fome, quando a gente não consegue fazer isso, ou por falta de recursos financeiros, ou por causa de localização, algum motivo que não facilita para que a gente vá, nós temos que fazer o bem pela oração. Não quer dizer que aquele que leva o alimento para o outro não tem que orar. Tem. A oração, ela desagrava. Então, as consequências vão ser menores para aquela pessoa ou para nós. De uma certa forma, nós temos que pensar nas penitências. As penitências são os desagravos dos pecados que a humanidade comete contra Deus. Vamos dar o exemplo de uma janela. Você quebra
a vidraça de uma janela de uma pessoa, um vizinho. E o vizinho fala para você, não, eu te perdoei, não precisa se preocupar, eu já te perdoei, eu não vou ficar com raiva, eu não vou fazer nada contra você, porque a pessoa pediu desculpa porque quebrou a vidraça. Tudo bem, ela quebrou a vidraça. Mas a vidraça está quebrada, ela tem que ser consertada, ela tem que ser reparada. Então a pessoa que quebrou, ela vai ter que consertar, mandar pagar e colocar o vidro que ela quebrou. Então, é isso que é o perdão da culpa, mas as consequências nós temos que arcar. E quando se trata de pecados que são feitos, esses agravos contra Deus, esse tipo de fala que tira de Deus o lugar de sagrado, que esses questionamentos, o jeito de falar, o jeito de se referir a Deus, como uma forma de ofensa proposital. Como eu citei, a pessoa estava falando de uma forma desrespeitosa e culpando a Deus pelas desgraças e doenças que existem no mundo. Como se a culpa fosse de Deus. Não, a culpa é nossa. De todos nós que por egoísmo não fazemos a nossa parte. E quando fazemos de má vontade, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente tem que ajudar com amor. Por quê? Como que é ajudar com amor? A alegria de ver aquela pessoa saindo daquela necessidade ou sendo suprida na sua necessidade básica, que no caso é a fome. Fazer isso e ficar feliz por estar fazendo, por estar dividindo o que você tem com outra pessoa. Mas quando a pessoa faz porque o outro está vendo o que ela está fazendo, o que está movendo ela é a vaidade. Não tem nada ali de amor, então isso não desagrava. Mata a fome do outro? Sim, mas não desagravou os pecados da humanidade. Isso não é penitência. Então nós temos que aprender a caminhar com Deus e com isso vai nos ajudar a falar menos bobagens, no sentido de ofensas, porque a pessoa ofende e todos nós pagamos por isso. Porque o pecado de um só homem, Adão, passou por toda a humanidade. Isso mostra como estamos interligados, como que a ação de um reflete no outro. E também pelo sacrifício de um só homem, que é Jesus Cristo, sendo Deus, redimiu a nossa culpa. Então nós temos que pensar de uma forma mais inteligente de como que isso, uma ação, repercute no todo. E com isso nós vamos olhar mais para o outro e respeitar a sacralidade do nome de Deus, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, e não usar esses nomes no nosso cotidiano, profanando a sacralidade desses nomes, no sentido de não usar esses nomes como uma interjeição. Aprender, se faz isso, começa a fazer um treino. Faz isso, lembra que não pode, e não pode porque está escrito nos mandamentos que não pode, porque se fizer está cometendo um pecado mortal. Então, e por quê? Porque vai estar consciente, sabendo que não pode, vai estar fazendo. Nas primeiras tentativas, a gente vai acabar esquecendo e falando, mas a gente vai estar nos moldando para estar atentos a esse tipo de comportamento que está errado e pedindo a graça de Deus para que a gente consiga honrar Ele acima de todas as coisas. Falar com Ele com reverência, porque Deus é o Criador, nós somos criaturas.
Nós é que prestamos cultos para Deus. Nós é que nos inclinamos a Ele. Nós é que damos graças a Ele. Então, que isso possa ficar claro na nossa mente e que a gente possa, cada vez mais, andar em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Até o próximo vídeo.